Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos novamente. Estamos no nosso TD sobre força elétrica, onde estamos praticando a lei de Coulomb. Chegamos na nossa questão número 8, vamos fazer uma leitura e resolvê-la. A questão 8 diz o seguinte: uma carga Q0 é colocada em uma posição fixa, ok? Ao colocar uma carga Q1 igual a 2Q0, duas vezes essa que está fixa, a uma distância d de Q0, Q1 sofre uma força repulsiva de módulo F. Substituindo Q1 por uma carga Q2 na mesma posição, Q2 sofre uma força atrativa de módulo 2F. Se as cargas Q1 e Q2 são colocadas a uma distância 2D entre si, qual é a força que surgirá entre elas, ok? Esse é o teor da nossa questão, vamos fazer um esqueminha para explicar ela melhor e resolver. Essa questão, há três situações. A primeira situação, existe uma carga Q0 fixa. Essa Q0 sempre é fixa, então nas duas situações em que ela aparece, situação 1 e 2, a carga Q0 é fixa. Bom, a partir de Q0, coloca-se Q1, que equivale a 2 vezes Q0 a uma certa distância D. Então, há uma interação eletrostática entre essas duas cargas elétricas aqui, Q0 e Q1, que equivale a 2Q. Essa interação surge, dessa interação, melhor dizendo, surge uma força de repulsão no valor F. Em cima de Q1 aqui, ó, vamos colocar uma seta indicando que houve uma força de repulsão, ok? Bom, essa é a primeira situação. Na segunda situação, é colocado no lugar de Q1, que é essa primeira aqui, ó, no lugar de Q1 é colocado uma carga Q2 a uma mesma distância de Q0, na segunda situação. E nesse caso, quando substitui Q1, que a questão está dizendo, por Q2, surge uma força sobre Q2 aqui, uma força de atração. Então, há uma força de atração e essa força de atração tem um valor de 2 vezes F. E quem é esse F? F é essa força aqui inicial sobre Q1. Então, essa força sobre Q2 é 2 vezes F. Tudo bem? E, por fim, na terceira situação, ele coloca Q1 e Q2 agora para interagir. E pergunta qual será a intensidade dessa força quando coloca-se Q1, que é a carga 1 da primeira situação, e Q2, a carga 2 da segunda situação, colocam entre a uma distância uma da outra de 2 vezes D, esse D como referência do primeiro caso, 2 vezes D. Haverá uma força e ele quer saber a natureza dessa força, se é uma força atrativa ou repulsiva, e a intensidade dessa força, ok? Essa força que vai surgir, a gente já pode concluir que vai ser uma força atrativa. Note, quando Q1 interagiu com Q0, houve uma força de repulsão. Quando Q0 interagiu com Q2, houve uma força de atração. Atração nessa situação e repulsão nessa situação. Mostrando que Q1 e Q2 têm sinais contrários. E, portanto, quando eu colocar Q1 e Q2 juntas para interagir, a força que surgirá aqui é uma força de atração. Então, haverá atração. Então, parte da questão a gente já resolveu, é uma força atrativa. E qual a intensidade dessa força? Bom, a intensidade dessa força será dada pela lei de Coulomb e a gente pode escrever assim, ó, força entre essas duas cargas vai ser dada pela constante eletrostática no vácuo, o produto das duas cargas Q1 vezes Q2 dividido pela distância que os separa, que nesse caso é de 2D, ao quadrado. Resolvendo essa potência aqui embaixo, vai ficar assim, ó, a constante em cima, Q1 vezes Q2, dividido por
2 ao quadrado vai dar 4 e d ao quadrado, ok? Então, a força entre essas duas cargas, a carga 1 e a carga 2, é dada por constante, o produto das cargas, 4 vezes d ao quadrado, em que d é essa distância aqui, ó, comum nesses dois casos. Bom, tá vendo esse 4 aqui embaixo? Eu posso tirar o 4 daqui e passar multiplicando com a força F. A força que surge de 1 pode ser dada... Eu posso passar multiplicando e vai ficar assim, ó. 4 vezes a força que age sobre a carga Q1 e a Q2, essa força de atração, que eu vou chamar ela de 1, 2, ó, é igual a constante, aqui, a constante, o produto das cargas Q1 e Q2 dividido por d ao quadrado. Portanto, 4 vezes essa força que interage, que é a interação entre Q1 e Q2, é dado por isso aqui, ó, constante, o produto das cargas, d ao quadrado. Por que eu coloquei isso? Vamos aqui na segunda situação. Na segunda situação, diz que a carga Q0 interage com a carga Q2, gerando uma força de atração 2F. Então, essa força 2F de atração é dada pela lei de Coulomb, que é a constante, o produto das cargas, nesse caso, Q0 vezes Q2, dividido pela distância, nesse caso aqui, d, ó, a distância entre as duas cargas ao quadrado, ok? Bom, nesse caso, temos que Q0, essa cargazinha Q0, ela tem um valor conhecido. Se a gente vier para a primeira situação, ele diz que Q0, Q1, é igual a 2 vezes Q0. Dessa forma, eu posso isolar o Q0 passando esse 2 dividindo, de modo que a carga Q0 é igual a 2 vezes, perdão, é a carga Q1 dividido por 2. Isso aqui não existe, desculpa. Bom, passando 2 dividindo, eu tenho que Q0 é Q1 dividido por 2. Então, nessa segunda situação, onde tem Q0, eu vou colocar Q1 dividido por 2. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes, situação, ó, 2 vezes F é igual a K. Q0, ao invés de Q0, eu vou substituir por Q1 dividido por 2. Essa relação aqui, ó. Q1 dividido por 2. Ao invés de Q0, vai ficar Q1 dividido por 2. Vezes o Q2 que já está aqui. E aqui embaixo você tem D ao quadrado. Bom, tá vendo esse 2? Esse 2 pode passar multiplicando. Então, 2 vezes 2 vai ficar 4F. 4F é igual a constante vezes Q1, que agora antes era Q0, substituir por Q1 dividido por 2. Esse 2 passou multiplicando, virou 2 vezes 2, 4F. Lembrando que esse F é a força que surge na primeira e na segunda situação, só que na segunda situação é 2 vezes F, aqui é só F. Bom, então ficamos Q1 vezes Q2 dividido por a distância D ao quadrado, que essa distância é também comum nessas duas situações, que também é igual a essa distância aqui. Bom, note onde chegamos. Chegamos em uma relação, novamente, entre as cargas Q1, Q2 e a distância. Note que a constante K, o produto das cargas Q1 e Q2 dividido ao quadrado é 4F, que é essa mesma situação aqui, ó. Você tem essa mesma igualdade bem aqui, que a gente chegou na terceira situação. Concluímos que a constante K, o produto de Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado, também é 4 vezes, não F, mas 4 vezes a força que a carga 1
exerce na carga 2. Bom, se esse termo aqui é igual a esse termo aqui, logo esse termo é igual a esse termo. Concluímos assim, dessas duas equações, que, colocando aqui, dessas duas equações, esta e esta, concluímos o seguinte, que 4 vezes a força que a carga 1 exerce na carga 2, mutuamente, é igual a 4 vezes F. 4 vezes F. Veja, como tem 4 de um lado e 4 do outro, logo, esses 4 eles se cancelam e concluímos que a força atrativa entre Q1 e Q2, essa força que eu chamei de F12, é igual a F, que é essa primeira força que surge aqui. Portanto, se substituímos Q1 por uma carga Q2, e se essas situações forem estabelecidas, quando colocarmos Q1 e Q2, como a questão nos pede, a uma distância 2D, a intensidade dessa força vai ter uma natureza atrativa e a intensidade, a natureza atrativa e a intensidade vai ser igual a F. E assim a gente conclui a nossa questão. Qual o valor da força que surgirá entre F1 e F2 terá a intensidade F e ela será uma força de atração. E aí a gente conclui que essa força que surge tem um valor igual a F. Espero que você tenha acompanhado. É uma situação que exige 3 pontos. Há uma manipulação algébrica para a gente encaixar o que pretendemos substituir, para colocar tudo em função de F. Mas se você seguir o esqueminha aí, eu acho que dá para compreender. Ok? Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro na nossa questão 9 do nosso TD sobre a lei de Coulomb. Obrigado e até mais.